Às vezes, para realmente despertar para a vida, uma pessoa não precisa de uma manhã amena, do aroma revigorante do café, nem mesmo de uma melodia vinda da janela, mas apenas de um único olhar. Ali está ela, imersa em seus pensamentos, na cozinha. Amanhã há muito deu lugar ao meio-dia, mas a mulher ainda não consegue se levantar da cadeira. À sua frente, uma xícara de chá frio e, no pires, uma fatia de limão meio seca, como se esquecida. Nesse exato momento, ele entra no cômodo, seu filho, já adulto, alto, visivelmente cansado. Ele lança um olhar rápido que, por algum motivo, a atinge mais profundamente do que quaisquer palavras, e, de passagem, diz: "Você está sentada sozinha de novo? O que você queria? Você mesma decidiu tudo, não foi?" E é nesse instante que algo se clareia em sua mente, como se uma névoa densa se dissipasse de repente. Não é mágoa, nem raiva, nem autopiedade, mas uma clareza profunda, pura como água de nascente. Ela percebe que algo extremamente importante nesta vida ela entregou por hábito, sem sequer pensar se era realmente necessário. Quando uma mulher atinge a idade da aposentadoria, para ela não é o fim, mas sim um silêncio que surge entre dois movimentos significativos. É como uma pausa em uma peça musical, sem a qual os próprios sons perdem seu profundo sentido. Nesse silêncio que se instala, muitas coisas se tornam claramente audíveis. Seus próprios desejos há muito reprimidos, o cansaço que ela teimosamente não reconhecia e as velhas mágoas às quais antes não dava atenção. E, junto com isso, vem uma compreensão surpreendente e pungente. Existem coisas que, a partir de agora, não podem ser entregues. Nem mesmo aos filhos. Não, e não por egoísmo, mas por um profundo respeito a si mesma, a jornada de vida percorrida, a própria vida. Por muito tempo, a sociedade acreditou que, após a aposentadoria, a mulher se transformava em uma espécie de recurso conveniente. Podia-se visitá-la a qualquer hora, apoiar-se nela em momentos difíceis, exigir dela bondade infinita, perdão, recursos financeiros, tempo, atenção, comida, participação. Como se, ao atingir certa idade, ela se tornasse um recurso público, sempre disponível, obediente, completamente desprovido do direito à privacidade e aos próprios desejos. No entanto, os tempos mudam, e com eles mudam as mulheres. A autora frequentemente observa como mulheres sábias, com cabelos grisalhos, mas olhos ainda fortes, começam, finalmente, a dizer não. Elas fazem isso não gritando, nem batendo portas, mas calmamente, através de suas ações, através do silêncio, através da escolha consciente de viver à sua maneira. Pois elas compreenderam uma verdade simples: algumas coisas não devem ser entregues nem por uma falsa paz na família, nem por gratidão que talvez nunca tenha existido, nem pelo hábito enraizado de ser útil. Caso contrário, da mulher restará apenas seu nome, uma casca vazia. A primeira coisa que não se deve entregar é a própria capacidade de tomar decisões. Ela foi acumulada ao longo dos anos, como um capital precioso. Quantas situações de vida foram superadas, quantas noites sem dormir passadas em reflexão, quantas questões complexas foram resolvidas quando não havia ninguém por perto. E, de repente, basta se aposentar para que os filhos adultos comecem a achar que a mãe não é mais capaz de saber o que precisa. Eles dizem: "Você não entende, não se meta, nós mesmos resolveremos tudo." E então a mulher começa a duvidar de si mesma. Ela para de comprar o que quer. Ela se cala, mesmo quando claramente vê um erro. Ela pede permissão onde antes agia com confiança e autonomia. Mas a verdadeira sabedoria não reside na submissão. Ela se manifesta na capacidade de dizer calmamente: "Obrigada, eu mesma dou conta." Mesmo que se trate de uma pequena coisa, escolher um sofá, ir para a casa de campo, dispor de seu dinheiro, ficar em casa, não ir visitar, não ceder o apartamento para os planos de alguém. A capacidade de tomar decisões é um pilar interno. É o que faz da mulher uma pessoa, e não apenas um apêndice ao destino de outra pessoa. Se ela for privada disso, começa uma destruição lenta, quase imperceptível, como uma gota que fura pedra. Certa vez, uma conhecida, de 67 anos, compartilhou sua revelação com a autora. "Passei a vida inteira com medo de errar, e agora, aos 67, percebi pela primeira vez: não é assustador errar. É assustador nunca escolher por si mesma." E desde então, ela começou a viver exatamente como queria, e não como seus filhos a aconselhavam. Ela foi para um spa sozinha, se inscreveu em um curso de pintura, jogou fora um serviço de louça que guardava há 20 anos e adotou um gato. Não foi uma revolução no sentido usual da palavra, mas um retorno a si mesma através de decisões simples,
mas profundamente significativas, que ela voltou a tomar. A segunda coisa que uma mulher sábia guarda para si é o seu próprio tempo. Quantos anos vivemos medindo o tempo pelos padrões alheios? Primeiro os filhos, depois o trabalho, depois os netos, depois os pedidos intermináveis, depois as preocupações. Em algum momento, você percebe que sua própria manhã há muito se tornou alheia. Você não acorda quando quer, mas quando alguém precisa. Você não vai passear porque precisa ajudar alguém com urgência. Você não marca uma consulta médica porque os assuntos deles são mais importantes. O tempo após a aposentadoria não é um espaço vazio. É um verdadeiro tesouro. Cada minuto pode ser preenchido com calor e significado. Chá na varanda, um livro que você adiou por 20 anos, uma caminhada tranquila, uma respiração profunda. Ninguém tem o direito de tirar esse tempo, fazendo você se sentir culpada por querer ficar sozinha, simplesmente descansar ou não querer ir para o outro lado da cidade para fazer de babá sem qualquer gratidão. O respeito começa com o estabelecimento de limites. E limites não são paredes cegas, são margens. Se não há margens, o rio inevitavelmente se transforma em pântano. Por isso, a mulher sábia não entrega seu tempo aos filhos apenas porque é o que se espera dela. Ela ajuda quando quer, quando pode, quando sente que o faz por amor, e não por medo de perder a conexão. E se hoje é o dia de descanso dela, então é exatamente um dia de descanso. Sem explicações, sem desculpas, sem tentativas de fugir. A autora lembra-se da história de uma mulher que morava em uma casa antiga. Seus filhos a chamavam constantemente para lá e para cá, ora para ajudar com a reforma, ora para cuidar dos netos, ora para preparar algo com a receita da mãe. E então, em um belo dia, ela simplesmente disse: "Estou ocupada. Hoje estou fazendo geleia para mim." Isso aconteceu pela primeira vez em muitos anos. Os filhos, claro, ficaram ofendidos, mas depois entenderam. Ela não lhes negou amor. Ela simplesmente, finalmente, reconheceu que seu tempo era sua propriedade, e que ela também tinha todo o direito a uma vida rica e plena. E a terceira, e talvez a mais sutil, é o espaço emocional. Aquele cômodo interno onde ninguém deve entrar sem bater. A mulher, após a aposentadoria, torna-se especialmente sensível não por causa da idade, mas porque muitos processos internos se tornam mais profundos e agudos. E quando os filhos adultos vêm com seus problemas, com seus nervos, com acusações, com a transferência de culpa, eles podem não perceber como deixam marcas pesadas e indeléveis no coração da mãe. Eles dizem: "Você é a culpada por vivermos assim. Você sempre controlou tudo. Você não nos deixou ser livres." E então a mulher começa a carregar um fardo que não lhe pertence de forma alguma. Mas a mulher sábia não abre mais essa porta interna para qualquer um. Ela ouve, mas não deixa as emoções alheias a atravessarem. Ela sente empatia, mas não permite ser culpada. Ela está presente, mas há uma distância necessária para preservar sua paz e tranquilidade interior. E isso não é frieza, é maturidade. É a capacidade de ser estável, para que o neto não veja a avó em lágrimas, e o filho, em mágoa, para manter dentro de si aquela taça da qual se pode oferecer calor, e não pena. Nisso reside o verdadeiro retorno a si mesma, através do direito de tomar decisões, através do respeito ao seu tempo, através do espaço espiritual preservado onde reside a paz. Isso não significa que a mulher deixa de ser mãe. Não. Significa que ela não se esquece mais de que é, antes de tudo, um ser humano. Com seus desejos, com seu direito de escolha, com seu mundo interior que não deve ser pisoteado, mesmo que sejam pés de seus próprios familiares. E quando a mulher se levanta daquela mesma banqueta de cozinha, onde estava sentada sob o peso das expectativas alheias, e de repente endireita os ombros, nela desperta algo que não é afetado pela idade: confiança, calma e um profundo senso de dignidade. Dignidade que não é medida pelo número de ligações dos filhos ou seus elogios, mas por como ela se sente pela manhã, ao abrir os olhos, livre, autêntica, em harmonia consigo mesma. E é então que o verdadeiro começa, porque a mulher que não entrega seu coração para ser dilacerado, torna-se o centro de seu mundo e, portanto, pode dar aos outros não mágoa, nem censura, nem cansaço, mas algo muito mais importante, um exemplo. Quando a mulher começa a se sentir novamente o centro de sua vida, o mundo ao seu redor também muda gradualmente. Não de imediato, não de forma barulhenta. É como se as janelas de uma casa fossem abertas e um ar fresco e vivificante entrasse no cômodo. Não foi alguém de fora que veio salvá-la, mas ela mesma ventilou, ela mesma abriu, ela mesma sentiu que respirava mais leve. Assim também é com os limites. Você não grita, não briga,
mas simplesmente começa a viver de outra forma. E com isso, tudo começa a se encaixar, encontrando harmonia. Há mais uma coisa que uma mulher sábia não entrega. É o seu dinheiro. E não importa se é muito ou pouco, se é aposentadoria, poupança, economias ou apenas o hábito de ajudar. Porque não se trata da quantia, mas de um significado profundo. Dinheiro é parte da dignidade. É o direito de decidir por si mesma no que gastar, o que se permitir, o que guardar. E também é sobre segurança. Sobre não ficar dependente, caso ninguém ajude. Sobre não ficar de pires na mão. Muitas vezes, as mulheres, especialmente nos primeiros anos após a aposentadoria, sentem-se obrigadas. Elas pensam, eles são jovens, é mais difícil para eles, têm hipoteca, têm filhos, e eu, o que tenho? E assim o dinheiro vai para reformas, para pagar dívidas, para presentes, para gasolina, para os intermináveis me empresta. Não por má intenção, não. É que os filhos se acostumam. A mãe sempre vai ajudar. A mãe dará o último que tem. A mãe é como uma carteira reserva, mas a mãe não é uma carteira. Ela é uma pessoa que também tem sonhos. Mesmo que não sejam juvenis, ela também quer viver com beleza, com conforto, às vezes viajar para descansar, comprar um bom casaco, criar um lar aconchegante, agradar-se com algo que antes parecia luxo. E se ela entrega tudo, ela se anula, apaga sua existência. E anular-se não é mais uma opção. Nessa idade, quando o caminho da vida já foi percorrido, é especialmente importante começar a se respeitar, pois ninguém mais fará isso pela pessoa. E o mais surpreendente é que, quando uma mulher começa a gerenciar seu dinheiro com profundo respeito às suas próprias necessidades, mesmo que isso cause o descontentamento de alguém, ela deixa de se sentir uma aposentada pobre e se torna uma verdadeira senhora de si. Que suas posses sejam modestas, mas elas lhe pertencem. Certa vez, uma mulher contou à autora como, aos 62 anos, ela comprou seu primeiro perfume caro na vida. A filha, ao ouvir, disse, "Mãe, para que tanto gasto? Seria melhor ter comprado algo para o neto." Ao que a mãe respondeu, "Eu comprei para mim, porque quero cheirar não apenas a bolinhos." Essa frase ficou gravada para sempre na memória da autora, pois nela reside todo o profundo significado, a capacidade de se permitir ser não apenas útil, mas também bonita, valiosa, viva. E se os filhos não entendem isso, não há problema. Entenderem ou não é problema deles. Mas a mulher deve se lembrar firmemente, suas finanças são sua vida. Ninguém tem o direito de ditar quanto ela pode gastar consigo mesma, em uma viagem, em seu próprio conforto. Mesmo que seja apenas uma caneca nova com flores que alegra os olhos todas as manhãs. Mesmo que seja uma cadeira onde suas costas não doem. Mesmo que seja uma viagem a um spa que ela muito sonhava. A próxima coisa que é extremamente importante preservar são suas convicções. Com a idade, a pessoa adquire não apenas experiência, mas uma visão de mundo enraizada, sólida e testada pelo tempo. E mesmo que nem sempre coincida com a forma como os jovens vivem, ela ainda possui um enorme valor. Isso não é um sinal de atraso ou teimosia. É um ponto de vista próprio, formado. Mas o que acontece frequentemente? Os filhos começam a ditar como se deve pensar. Eles dizem, "Você não entende nada, isso é antiquado. O mundo mudou. Você está por fora. Você não sabe nada sobre educação, sobre relacionamentos, sobre tecnologia." E a mulher começa a se calar, engole seus pensamentos, pensa, "Bem, eu provavelmente realmente fiquei para trás na vida." Mas a sabedoria não é sobre tecnologia, é sobre a profundidade da compreensão. Se a mulher vê que algo está errado, que alguém vive de forma distorcida, que alguém se deixa levar pela raiva, pelas mágoas, pela frieza, ela tem todo o direito de se expressar. Não para discutir, mas para lembrar, existe outra perspectiva, mais calma, mais madura, mais honesta. Isso não significa intrometer-se com sermões. Não. Mas renunciar à própria compreensão da vida não é possível, porque então a personalidade se perde. A mulher se torna apenas um pano de fundo de serviço, sorri, acena, diz que tudo está ótimo, embora por dentro tudo queime. E então vem a insônia e a solidão, porque é impossível viver com a boca fechada e o coração aberto. A autora conheceu uma mulher a quem a neta disse uma vez, "Vovó, você não entende nada de amor. Você viveu a vida inteira com o vovô, mas agora tudo é diferente para nós." E ela respondeu, "Talvez para vocês seja diferente, mas o respeito mútuo, a confiança, a lealdade, eles não envelhecem. Se vocês não construírem sobre isso,
tudo desmoronará. Ela não discutiu, apenas disse isso e foi tomar chá. E algumas semanas depois, a neta veio até ela não para pedir conselhos, mas apenas para ficar por perto, porque em algum lugar dentro de si entendeu. A avó não a julgou, mas a protegeu e não abriu mão de sua visão, mesmo que fosse inconveniente. Uma mulher idosa não é uma peça extra no tabuleiro de xadrez. É uma rainha que pode se mover quando julga necessário e permanecer firme quando sente ameaça. Mas uma rainha que entregou tudo, a decisão, o tempo, o dinheiro e a voz, torna-se um lugar vazio. E a sabedoria não deve desaparecer, ela deve viver, falar, lembrar. A mulher sábia não discute, mas também não se conforma. Ela sabe dizer suavemente, mas com firmeza, eu penso diferente e tenho direito a isso. E nesse direito reside sua liberdade. Porque a mulher que preserva suas convicções permanece viva, e não apenas conveniente. E quando a mulher mantém essa base interna, ela não se torna conflituosa, ela se torna estável. As pessoas a procuram não por aprovação, mas por força. Não por pena, mas por apoio. Não por concordância, mas por sabedoria. Porque com ela é fácil, porque ela não finge e não vive segundo o roteiro de outra pessoa. E então até os filhos começam a vê-la de outra forma. Talvez não de imediato. Talvez primeiro com mágoa, com perplexidade, mas depois com respeito. Porque se respeita não aqueles que sempre concordam, mas aqueles que permanecem fiéis a si mesmos, sem perder o calor interior. Às vezes, uma pessoa vive metade da vida antes de finalmente entender. O silêncio nem sempre é uma virtude, e a complacência nem sempre equivale ao amor. Acontece que, por décadas, uma mulher suaviza as arestas, engole as palavras, finge que tudo está bem pela paz, pelos filhos, pela família. Mas então chega um dia, tranquilo, sem brigas, sem palavras altas. Apenas uma manhã, quando ela olha pela janela e sente, se continuar assim, nada restará de seu verdadeiro eu. Por isso, outra coisa que uma mulher sábia nunca entrega é sua liberdade interior. E isso é, talvez, o que há de mais sutil no ser humano. Porque é possível ser externamente calma, útil, conveniente e, ao mesmo tempo, sentir-se numa gaiola, quando cada passo precisa ser acordado, quando qualquer desacordo é percebido como traição, quando a mulher precisa explicar, justificar-se, pedir desculpas apenas por querer algo diferente. Essa gaiola pode ser feita das palavras mais suaves. Nós nos preocupamos com você. É melhor ficar em casa. Mãe, para que esse curso? Você já está cansada. Você não vai se ofender se decidirmos por você? E ela sorri, acena, diz, claro, façam como for conveniente para vocês. E então se senta naquele mesmo cômodo, onde tudo foi feito pela família, e se sente uma convidada na própria vida. Mas a liberdade interior não é uma revolta. É o direito de respirar fundo. É não se ofender, não provar, não brigar. É simplesmente saber, eu posso, eu tenho direito. Eu não preciso pedir permissão para viver. E nesse estado, a mulher se torna verdadeiramente adulta, não idosa, mas adulta, independente. Não se trata de solidão, mas de maturidade. Uma mulher contou à autora que, por toda a vida, a fizeram ter medo. Você ficará sozinha, se perderá. Sem filhos, sem homens, sem apoio. E então, aos 70 anos, ela viajou sozinha para outra cidade pela primeira vez. Apenas para ver o mar. Sem plano, sem companhia, sem horário. Ela caminhava pela orla, comia sorvete e de repente percebeu. Ela estava feliz não porque havia alguém por perto, mas porque não havia medo dentro dela. E essa liberdade, de viver sem medo, sem dependência, sem a sensação de que alguém a segura pela coleira, ela custa caro. Às vezes, todo o seu passado. Mas a mulher sábia sabe, se entregar essa liberdade em nome da conveniência dos outros, não poderá mais recuperá-la. Porque a liberdade é um músculo, precisa ser exercitada. Primeiro, dizer, hoje não posso. Depois, eu não quero assim. Depois, este não é o meu caminho. E um dia, simplesmente ir embora, se acarregam com a culpa alheia. Sem explicações, sem escândalos. Ir para si mesma. Quando a mulher preserva sua liberdade interior, ela se torna capaz de coisas surpreendentes. Ela pode começar a estudar, pode viajar para um lugar novo, pode fazer uma amiga que antes nem sonhava, pode cometer erros e não se culpar, pode mudar. E isso é o mais importante, porque sem liberdade não há crescimento, e sem crescimento começa um lento definhar não do corpo, mas da alma.
Outra coisa que não se pode entregar nem mesmo aos filhos mais amados é o seu território pessoal. Muitas vezes, uma mulher, especialmente se solteira ou viúva, encontra-se em uma situação em que os filhos decidem: a mamãe agora fica conosco. Mudanças, fusão de espaços, conversas como: o que você vai fazer sozinha no seu apartamento? É melhor você ficar conosco, nós cuidaremos de você. Parece bonito, mas por dentro há uma ansiedade, porque o seu espaço é como a pele. Se for removida, a pessoa fica sem proteção. A casa não são apenas paredes, é a respiração. É a ordem a que você está acostumada. É o silêncio no momento certo. É a janela para a qual você olha. É a xícara naquele mesmo lugar. É o armário que cheira ao passado. São as fotos que ninguém toca. São os hábitos que formam o aconchego. E quando uma mulher se muda para o conforto alheio, ela pode perder não apenas coisas, mas a si mesma. Sim, às vezes a ajuda é realmente necessária. Às vezes a saúde, as circunstâncias, a solidão a levam a morar com os filhos. Mas mesmo assim, seu lugar deve permanecer. Que seja um canto, que seja um quarto, que seja apenas a possibilidade de fechar a porta sem bater, sem pedir. Porque mesmo na velhice, a pessoa precisa de solidão. Sem isso, não há paz, não há restauração. A autora viu uma vez uma senhora idosa que se mudou para a casa da filha e do genro. O quarto era separado, tudo com carinho, reformado. Ela se apagou. Sorria, mas se apagou, e depois, em segredo, disse: eles são bons, eu entendo tudo, mas sou uma convidada. Não tenho nem onde pensar em voz alta. E 6 meses depois, ela voltou para seu apartamento, velho, mas seu, e lá voltou a rir, porque podia pensar em voz alta. Uma pessoa não é uma planta, não pode ser transplantada e esperar que se adapte imediatamente. Ela tem raízes, e a mulher sábia as protege. Mesmo que a convençam, mesmo que a pressionem, mesmo que digam que é melhor para todos, porque se ela não estiver bem, ninguém estará. E se ela perde seu território, ela perde seu apoio. E quando a mulher tem seu canto, seu lugar, sua caneca habitual, ela se sente estável e pode amar novamente não por obrigação, mas por força. E, finalmente, há algo que não se pode entregar a ninguém, jamais. É a sua dignidade. Não são palavras grandiosas, é um tom interno. É como a pessoa se trata. Porque se a mulher se considera insignificante, um fardo desnecessário, todos a tratarão assim, até mesmo aqueles que a amam. Mas se ela sabe: eu sou digna de atenção, respeito, bondade, espaço pessoal, liberdade e silêncio, assim a perceberão, mesmo que não de imediato, mesmo que através de resistência, mesmo que a princípio com mágoa, mas vale a pena. Dignidade é quando a mulher não levanta a voz, mas simplesmente se levanta e vai embora se for humilhada. É quando ela não implora para ser ouvida, mas se cala, porque sabe: a voz do silêncio é mais forte que qualquer grito. É quando ela não se aluga nem mesmo pela paz na família, porque sabe: não há paz sem respeito. E então, quando a mulher começa a viver em harmonia consigo mesma, estabelecendo limites claros e preservando sua própria dignidade, ela se transforma. De quem parecia desnecessária, ela se torna valorizada. De exigente, respeitada. De solitária, profunda e autossuficiente. Dela começa a emanar autenticidade, e as pessoas se aproximam não por um favor momentâneo, mas por uma comunicação sincera, não por um conselho banal, mas por um exemplo inspirador, não por um apoio superficial, mas por uma presença genuína, repleta de sabedoria. Às vezes, para sentir novamente sua força interior, uma mulher não precisa provar nada aos outros, mas basta simplesmente parar de provar. Isso significa parar de se justificar por seus desejos, parar de se apressar para ser útil a todos e a cada um, parar de correr para merecer seu lugar na vida de alguém. Todas essas camadas, como poeira de um parapeito de janela, desaparecem se você abrir as janelas da alma e disser firmemente a si mesma: agora eu vivo não por culpa, mas por direito. E é nesse direito que reside toda a força da maturidade feminina. Existe uma sensação sutil, mas profunda, familiar a muitas mulheres. É quando ela, guiada pela consciência, amor e força interior, fez tudo certo, e em resposta, apenas silêncio. Nenhuma palavra de gratidão, nenhuma desculpa, nem mesmo um olhar compreensivo. Simplesmente, os outros se acostumaram à sua disponibilidade constante. Nesses momentos, surge um desejo natural de retribuir algo, de desabafar, de explicar, e às vezes até de acusar. Mas então vem outro pensamento, mais importante: tudo que é entregue sem medida,
desaparece sem deixar vestígios, dissolvendo-se no nada. E isso significa que é preciso aprender a preservar, não por avareza, mas por profundo respeito a si mesma. É por isso que a mulher, que percorreu um longo caminho de maternidade, trabalho, preocupações intermináveis, noites sem dormir e tempestades familiares, não deve entregar mais uma coisa inestimável: sua estabilidade emocional. Pois se a mulher vive dia após dia, imersa nas preocupações alheias, ansiedades, discussões familiares e tensão constante, ela gradualmente se perde. Ela se transforma em um para-raios, para onde escoa toda a tensão emocional da família. Os filhos podem ligar para ela exclusivamente para reclamar. Os netos vêm apenas com tédio e caprichos. O marido, se estiver por perto, resmunga e exige atenção constante. Ela se encontra no centro desse turbilhão, como uma vela que queima e derrete incessantemente. E em algum momento, ela não tem mais forças para nada, nem para a alegria, nem para a paz interior, nem mesmo para sua música favorita. No entanto, a maturidade é a idade em que a mulher tem todo o direito de escolher quais conversas ouvir, quais problemas levar a sério e onde simplesmente dizer calmamente: sinto muito que você esteja passando por isso, mas eu não vou carregar isso. Isso não é uma manifestação de frieza, mas de sabedoria, pois nem tudo que diz respeito aos entes queridos deve pesar como um fardo pesado em seu coração. O coração deve permanecer vivo, calmo, não carbonizado pelos sofrimentos alheios. Certa vez, contaram ao autor a história de uma mulher que tinha pouco mais de 60 anos. Por toda a vida, ela se dedicou a ajudar a todos ao seu redor: marido, filho, irmã, vizinha. Era considerada a alma da família, nunca negava ajuda a ninguém, sempre estava disponível, atenciosa e aberta. Mas em algum momento, ela teve um esgotamento nervoso, sem causas externas visíveis. Ela simplesmente se calou, como se tivesse desligado. E só então todos ao redor perceberam que sua alma não era ilimitada, que suas forças não eram infinitas, e que ajudar não é uma obrigação, mas uma escolha consciente. Após esse incidente, ela reavaliou muitas coisas em sua vida. Passou a ouvir menos as queixas alheias, a caminhar mais sozinha, a desligar o telefone à noite, a dedicar tempo a si mesma. E, surpreendentemente, ninguém se afastou dela. Pelo contrário, os entes queridos começaram a cuidar dela, passaram a perguntar com mais frequência: como você se sente? O que você quer? Porque ela deixou de ser apenas um pano de fundo, ela voltou a ser uma pessoa completa. Estabilidade emocional não é uma armadura, não é fechamento para o mundo, é a capacidade de manter o equilíbrio interno, mesmo quando tudo ao redor está em ebulição. É o direito de não assumir a dor alheia se você ainda carrega a sua própria. É a capacidade de não ceder à manipulação. Não se envolver em conflitos destrutivos, sorrir diante de uma provocação e afastar-se calmamente quando não é ouvida. Quando uma mulher preserva seu equilíbrio emocional, ela se fortalece também fisicamente. A insônia desaparece, as dores diminuem, a clareza de pensamento retorna. Ela volta a sentir o sabor da comida, o interesse por passeios, a alegria das coisas mais simples, porque dentro dela não ressoa uma voz alheia, mas a sua própria, calma e confiante. E esse retorno a si mesma é o melhor presente que ela pode se dar. Há outro aspecto pouco discutido, mas que destrói sutilmente as mulheres após a aposentadoria: a renúncia ao direito de ser necessária para si mesma. Não para os filhos, para a sociedade ou para os vizinhos, mas ser significativa, importante, valiosa aos seus próprios olhos, e não apenas através da gratidão alheia. Muitas mulheres vivem como se seguissem um roteiro antigo: são elogiadas, então são boas; são solicitadas, então são úteis; são agradecidas, então são ótimas. Mas se não há pedidos, elogios ou gratidão, tudo parece desaparecer, e surge uma sensação de vazio. Mas isso é uma mentira. Uma mentira profunda e dolorosa. Uma mulher continua sendo mulher, mesmo que ninguém ligue. Mesmo que ninguém precise de sua ajuda, mesmo que os filhos estejam ocupados, os netos crescidos e as amigas distantes. Porque seu valor não reside na necessidade dos outros, mas em sua própria existência, em seu olhar, em sua bondade, em sua capacidade de viver lindamente, mesmo na solidão, mesmo no silêncio. O autor observou uma vez uma mulher de 70 anos que começou a manter um diário de gratidão. Ninguém lhe agradecia, ninguém notava seus cuidados, e ela começou a escrever por si mesma. Ela registrava: obrigada por ter preparado um almoço delicioso. Obrigada a mim mesma por não ter chorado quando meu filho foi rude. Obrigada por ter saído para caminhar, mesmo sem vontade. Em apenas um mês, seu olhar mudou. Tornou-se suave, mas não cansado, e sim vivo,
como se ela tivesse reencontrado a si mesma. Ser necessária para si mesma significa cozinhar não porque alguém pediu, mas porque você mesma deseja algo saboroso. Usar não o que ainda não se desgastou, mas o que agrada aos olhos e à alma. Colocar flores no vaso, mesmo que ninguém venha visitá-la. Ouvir música, mesmo que não esteja na moda. Ler poesia, mesmo que ninguém precise, porque você precisa, e isso é o suficiente. Quando uma mulher se torna importante para si mesma, isso se torna visível, perceptível até em seu andar. Na forma como segura a colher, como pronuncia não, como responde aos pedidos. Não com ressentimento, mas com uma profunda consciência. Eu também sou um ser humano, tenho minha própria vida e não sou obrigada a trocá-la pela gratidão alheia. Às vezes, os filhos não aceitam isso de imediato. É conveniente para eles ter a mãe sempre por perto, sempre pronta para ajudar, sempre concordando. Mas, cedo ou tarde, eles começam a notar: algo novo surgiu nela ou, ao contrário, algo há muito esquecido retornou. Um brilho nos olhos, interesse na voz, liberdade nos gestos. Ela é novamente ela mesma. E então chega um momento surpreendente. Os filhos começam a mudar, a perguntar com mais frequência como ela se sente. Começam a se interessar não apenas pelo que ela pode dar, mas também pelo que ela vive. Começam a ver nela não apenas uma função, mas uma alma. E isso não é magia. É o resultado de uma mulher que não se entregou completamente, sem reservas, mas que reservou para si o direito de ser ela mesma todos os dias. Apesar de tudo, na vida de cada mulher chega um momento que não pode ser medido pela idade, renda ou número de anos vividos. É o momento em que ela de repente entende claramente que ninguém mais tem o direito de ditar como ela deve ser. E a questão aqui não é teimosia, mas o fato de que ela cresceu em alma e coração, passando por perdas, descobertas, expectativas e decepções. Então, ela se levanta não mais com o corpo, mas com o espírito, e pronuncia: basta. Sem raiva, apenas com absoluta clareza. Essa clareza se refere a outra coisa importante que uma mulher sábia nunca cede aos filhos: seu direito ao silêncio. Isso pode soar estranho, não é? Como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza, de fuga de problemas ou de ressentimento. Mas na idade madura, o silêncio se torna uma forma poderosa de preservar a dignidade, de não se envolver em escândalos sem sentido, de não ser refém de histerias alheias e de não explicar repetidamente o que já foi dito. Os jovens frequentemente exigem da mãe: explique por que você não quer? Você está chateada? Ou começam a insistir: mãe, você tem que dizer o que sente. Mas a mulher sábia apenas sorri calmamente e responde: não, eu não devo nada a ninguém. Tenho direito ao meu silêncio, um silêncio no qual me sinto em paz. Isso não é frieza, é maturidade. É uma recusa consciente de conversas intermináveis que nada mudam. É a escolha de não acender um fogo que só queima tudo ao redor. É a capacidade de se recolher no silêncio para não dizer o que é desnecessário, para não destruir, para dar a si mesma tempo e espaço para respirar, entender e se recuperar. Na juventude, o silêncio é frequentemente percebido como uma demonstração de mágoa. Na maturidade, ele se torna uma forma de profundo amor próprio. O autor conheceu uma mulher que, após anos de tentativas de se entender com a filha, simplesmente parou de discutir. Ela não se esquivou, não virou as costas, mas simplesmente encontrou a paz interior. Em respostas críticas, uma pausa calorosa e compreensiva. Em resposta às provocações, um breve eu entendo. Ela não discutia, não se defendia, não se justificava. Isso, a princípio, irritou a filha, mas depois a fez refletir, porque nesse silêncio não havia indiferença, mas uma força inegável. Às vezes, os filhos não entendem. A mãe não fala não porque não se importa, mas porque está cansada de falar no vazio. Ela não quer mais se quebrar pelo conforto alheio. Ela escolhe não reagir, mas sim a paz interior. E essa paz interior é o que a mulher sábia protege como uma joia, porque ela não vem de imediato. Ela nasce em lágrimas, em noites sem sono, em anos em que o coração esteve aberto a todos os ventos, e então, de repente, aprende a se fechar não da dor, mas do desnecessário, do que não serve ao seu bem-estar. Uma mulher que preserva sua tranquilidade não permite mais ser perturbada sem motivo. Ela não atende chamadas se sente cansaço, não vai a encontros que a esgotam, não participa de conversas que deixam um peso na alma. Ela não explica dezenas de vezes porque não quer algo, não concorda por culpa e não discute pela paz. Ela simplesmente vive em seu próprio ritmo, em seu próprio tempo, com a sensação de que não viola os limites de ninguém, mas também protege os seus. Há uma grande beleza nisso,
Porque a mulher deixa de ser vítima, deixa de ser conveniente, deixa de ser um pano de fundo. Ela se torna o centro de sua vida, não uma egoísta, mas uma pessoa adulta que sabe ser ela mesma, sem medo de ser rejeitada. Às vezes, o autor pensa que se as mulheres soubessem o quão atraente é essa quietude interior, nunca trocariam por aprovação, reconhecimento ou um amor ilusório. Afinal, a verdadeira força não grita, ela simplesmente existe e é sentida. Em um encontro com mulheres acima dos 60 anos, o autor notou: uma mulher silenciosa inspira mais respeito do que aquela que fala sem parar. Porque na mulher silenciosa há algo inacessível, profundidade, quietude, uma história que se lê em seu olhar, em seus gestos, em sua escolha de a quem e quando abrir o coração. Os filhos nem sempre valorizam isso de imediato. Podem pensar: mamãe se afastou, mamãe se fechou, mamãe não é mais a mesma. No entanto, com o tempo, eles começam a perceber: a mãe encontrou sua verdadeira essência, sem se dissolver em suas preocupações diárias e sem se perder no turbilhão de seus problemas, mas preservando sua individualidade. É nessa integridade interna que eles encontram seu apoio, pois se a mãe se preserva, o mundo ao redor não perde sua estabilidade. Às vezes, surge o desejo de que as mulheres que atingiram a idade da aposentadoria se lembrem: elas ainda têm o direito a um certo mistério, a momentos de solidão, a suas próprias reflexões, a seu mundo interior secreto, cujo acesso não é aberto a todos. De fato, com os anos, torna-se cada vez mais significativo a escolha consciente de quem permitir em seu espaço pessoal e quem não. E mais uma preciosidade que a mulher sábia nunca cede são seus próprios sonhos. Sim, exatamente os sonhos mais íntimos, pois a idade não é motivo para parar, não é um sinal de fim, mas, ao contrário, uma nova oportunidade para a autorrealização. Pode-se sonhar em adquirir uma nova casa, uma chácara própria, viagens distantes, a alegria de conviver com os netos, escrever um livro que há muito se desejava criar, ou mesmo algo completamente simples: estar sozinha, desfrutando tranquilamente de um chá, tricotando, contemplando o pôr do sol ou ouvindo o som da chuva. Tudo isso também são sonhos, e cada um deles possui um profundo significado. Certa vez, uma mulher compartilhou com o autor: dediquei toda a minha vida aos outros. E agora, tenho a mim mesma. E não desejo que ninguém me roube meu tempo, meus sonhos, minhas noites. E nessas palavras não havia sombra de ressentimento, apenas uma profunda compreensão da vida, aquela parte dela que floresce não após o fim da juventude, mas que a sucede como uma nova e plena existência. Neste novo capítulo da vida, a mulher pode ser não apenas mãe, avó ou esposa, mas simplesmente ela mesma, livre de papéis sociais. É importante perceber: se uma mulher não entrega absolutamente tudo aos filhos, eles não desaparecerão de sua vida. Pelo contrário, começarão a valorizá-la mais profundamente, a ver sua individualidade com mais atenção e a demonstrar mais respeito. Pois o verdadeiro respeito não nasce em atos de autossacrifício, mas onde a pessoa conseguiu preservar sua integridade. Se uma mulher permanece fiel a si mesma, ela não perde o amor, ela mesma se torna sua encarnação. E isso significa que ela já conquistou a principal vitória na vida. Às vezes, uma mulher se aproxima do espelho não para arrumar o cabelo, nem para avaliar criticamente as rugas que surgiram, ou simplesmente para verificar se sua aparência está em ordem. Ela vem para se olhar de uma maneira completamente nova, como nunca antes soube, sem autocrítica, sem expectativas exageradas, sem a ideia obsessiva de que precisa consertar algo. Apenas para ver: ali está ela, aquela que resistiu às tempestades da vida, percorreu um longo caminho, criou filhos, superou perdas, encontrou forças para perdoar e vencer todas as provações. Aquela que, durante todo esse tempo, permaneceu ela mesma, mesmo que não o percebesse. E se em sua vida ainda estão presentes os filhos, já adultos, por vezes cansados, exigentes e, às vezes, injustos, ela continua sendo a mãe deles, mas agora em uma nova qualidade. Ela não é aquela que se apressa em salvar a qualquer custo, mas aquela que é capaz de ser um apoio confiável, sem se esgotar, preservando sua integridade. Esta é uma linha tênue, mas extremamente importante: estar perto, mas não se fundir; oferecer apoio, mas não se dissolver nos problemas alheios; ouvir atentamente, mas não permitir um tom desrespeitoso; ajudar, mas sem comprometer seu próprio estado físico, tempo pessoal e paz de espírito. Isso não é um sinal de frieza, mas de amor verdadeiro e maduro. Ela não precisa de provas constantes, não teme pausas na comunicação, não confunde autossacrifício com cuidado sincero. A mulher sábia percebe: sua própria vida não termina no limiar das necessidades alheias. Ela é capaz de estar presente quando pedem ajuda, mas não é obrigada a responder a cada chamado.
Ela pode oferecer apoio se tiver recursos internos para isso, mas não é obrigada a dar o último que tem. Ela é capaz de dar seu calor, mas não deve se consumir tentando aquecer aqueles que se acostumaram a se aquecer em seu fogo, sem perceber que suas próprias forças estão se esgotando. Quando os filhos veem uma mãe que cuida de si mesma, isso pode, a princípio, causar incompreensão, mas depois inevitavelmente se transforma em admiração. Uma mãe assim não exige gratidão constante. Ela simplesmente vive dignamente, mantendo a paz interior e um profundo senso de autoestima. E com esse exemplo, ela ensina aos filhos a lição mais importante: não se deve perder a si mesmo por ninguém, nem mesmo pelas pessoas mais queridas e próximas. É neste momento que ocorre uma verdadeira e profunda virada nos relacionamentos. O respeito nunca é implorado, ele nasce naturalmente onde existem limites pessoais claros. Onde a pessoa não traz seus princípios por amor, onde há uma força interior para permanecer quem se é, mesmo que isso cause desconforto aos outros. O autor observou como mulheres que na juventude eram tão suaves quanto a grama, com a idade se transformaram em rochas. Mas não em rochas duras e inacessíveis, e sim em rochas estáveis e inabaláveis. Ninguém mais levanta a voz para elas, não tentam mudá-las, não lhes dizem como viver. Elas são respeitadas porque conseguiram preservar sua verdadeira essência. Elas não se quebraram sob a pressão das circunstâncias, não permitiram ser desvalorizadas e não se dissolveram nas vidas alheias. É sobre isso que falam estes 6 aspectos cruciais que uma mulher sábia nunca cede após a aposentadoria. E ela faz isso não porque se tornou egoísta, mas porque chegou a sua hora, a hora para si mesma. É tempo de encontrar o silêncio, de revelar a luz interior, tempo de se preservar, e não de se trocar por ninharias e caprichos alheios. Ela guarda seu tempo, pois reconhece sua finitude. Ela não permite que seu corpo seja disposto, desejando que ele sirva a ela mesma, e não aos caprichos ou expectativas de outros. Ela não renuncia à sua opinião, porque ela foi formada por anos de experiência e vivências. Ela guarda seu dinheiro, pois ele simboliza sua independência e paz de espírito. Ela protege seu silêncio, pois nele reside seu mundo interior. E ela não se desfaz de seus sonhos, porque são eles que mantêm viva a sua centelha vital. E o mais importante, ela não entrega a si mesma, pois agora ela compreende plenamente o verdadeiro valor da palavra, eu. Ela não é apenas mãe, não é apenas avó, não é apenas uma mulher que agrada a todos, mas sim eu, o ponto central em torno do qual gira seu próprio universo único. E é neste eu que reside o maior milagre, pois, finalmente, ela encontrou um verdadeiro lar. Este lar não é construído de tijolos, mas de respeito próprio, de quietude interior, de sabedoria acumulada, de liberdade conquistada. E a este lar sagrado são admitidos apenas aqueles que sabem bater, demonstrando devido respeito aos seus limites.